Nosso estudo de hoje está na Epístola a Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E Emmanuel vem comentar na lição do Pão Nosso, 165, falsos discursos. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. E quem examina atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano, impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário o resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito no campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar o caminho ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. O texto de hoje vem falar sobre a importância da palavra e no mundo que a gente vive a palavra tem um destaque muito grande. A gente sabe que a gente vai ter 3 linhas de ação, uma através dos pensamentos, outra através da palavra e outra através das atitudes, das ações. Mas o mundo que a gente vive, a gente normalmente tudo nasce do pensamento e se exterioriza através de palavras e se exterioriza através de ação. Então uma vez eu ouvi de um amigo, psicólogo, um grande amigo, ele falar assim, o mundo que a gente vive ainda não está proporcionando a gente aquela disciplina total de pensamento, né? É muito difícil de ter uma disciplina de pensamento aqui no mundo, porque a gente está sendo visitado, recebendo dezenas de centenas de pensamentos a todo dia. E esses pensamentos, o que a gente sabe que a forma de comunicação dos espíritos é através do pensamento. A gente não consegue ver um espírito, nem consegue ver sua boca se movimentando, na verdade. Eles sopram a ideia para a gente e a gente está achando que a ideia foi nossa, né? Na verdade, está acontecendo o tempo todo vários diálogos mentais que a gente não está percebendo que é diálogo, a gente acha que na verdade é coisa nossa mesmo. Mas dali, o que esse psicólogo falava? Por conta disso, ele falou assim, a gente não tem que ficar com vergonha dos pensamentos equivocados que chegam até a gente, não. A gente tem que ficar com vergonha daqueles que a gente abraça, que de alguma maneira agrada a gente ainda, mesmo que a gente sabe que é contrário ao Evangelho, e mesmo assim agrada. Mas começa do pensamento, vai se exteriorizar na palavra. O problema da palavra qual é? A palavra, ela vai ter uma carga magnética que ela vai estar influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a responsabilidade aumenta muito. Eu me lembro de uma mensagem uma vez, uma frase dita pelo Dr. Herman, ele falando assim, ó, cuidado que nós somos também responsáveis pelo pensamento que a gente desperta no outro. Então, pô, se eu estou falando uma determinada coisa e conseguir influenciar aquela pessoa, ótimo, é o que acontece a maioria das vezes, né? Hoje o fake news está aí para isso, as pessoas conseguem te influenciar o tempo todo através do fake news, né? Está todo mundo ainda aprendendo a lidar com esses recursos da internet, mas a pessoa que está te influenciando, ela vai ter responsabilidade também sobre as coisas equivocadas que você acabar praticando por conta do que ele te influenciou. Então ele veio falar aqui pra gente, ó, falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Falsos discursos promoveram guerras destruidoras, muito dolorosas, muitas mortes. Falsos discursos até hoje trazem muito estrago na vida particular, na vida íntima de muita gente. Aliás, eu me lembro de uma vez o Divaldo Pereira Franco, ele falando assim, não é nem dos, olha só, a gente está falando dos falsos discursos, mas eu vou dar um exemplo também de discurso que é verdadeiro, não deixa de ser, porque tem aquele crivo dos gregos, né, falava assim, ó, é verdade, é útil, é bom,
Se não for verdade nem útil nem bom, não fala, né? Mas a gente quer falar, às vezes, sem comprovar mesmo se aconteceu aquilo mesmo ou não. Mas olha bem, a responsabilidade, né? O Divaldo estava falando de uma irmã dele que se suicidou porque uma amiga, e ele usa entre aspas, amiga da onça, aquelas cheio de fofoca, cheio de... eu vou te contar uma coisa porque você é minha amiga. Nós descobrimos que seu marido está te traindo. Eu vi com meus próprios olhos. E a mulher não conseguiu resistir àquela traição inesperada e se suicidou. E falou, olha, na verdade, ela também vai ser responsabilizada de alguma maneira pela providência divina pelo que ela fez. Porque foi ela, através dos comentários dela, e esses comentários fofoca, né, só serve para isso, né? Para desestimular, para trazer intriga, para trazer problema, né? Porque a pessoa que chega a um ponto de sensatez, ela entende o seguinte, né? Eu vou estar aqui sempre tentando ajudar. O que não for para ajudar, eu prefiro não intrometer para poder não trazer mais problema. Mas tem gente que fala... Então o que acontece? A palavra, ela acaba tendo assim um impacto muito maior, porque a ação exteriorizou no mundo material um pensamento. Tá, mas exteriorizou através de uma mão, a minha mão. A palavra, eu posso estar influenciando várias mãos, várias pessoas a estarem tomando caminhos equivocados. Várias pessoas. E quando isso acontece no campo coletivo, eu começo a me comprometer também no campo coletivo, e tudo que eu estiver fazendo de ruim no campo coletivo, eu vou ter que resgatar de alguma maneira. Quando a gente consegue entender essa lei de causa e efeito, né, que aí aquela pessoa que é materialista não vai compreender nunca. Ela vai achar que morreu, acabou. Então tem gente que, não, morreu, vai para o inferno ou vai para o céu. Ele já consegue ter uma compreensão, pelo menos nesse vai ter a preocupação de não querer ir para o inferno, porque é pelo menos buscar o céu. Mas a maioria das pessoas que não conseguirem compreender a lei de causa e efeito, aquilo que você planta, você colhe. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Enquanto a pessoa não tiver esse conceito, ela vai utilizar das palavras de qualquer maneira. Então a gente começa a ler textos como esse, a gente fica falsos discursos, né? Alguns acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectiva de liberdade, mas liberdade que não ia trazer obrigação nenhuma, achava que fosse desse jeito. E aí raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, arrumam problemas o tempo todo. Muito sangue, muita lágrima por conta do verbo humano, né? Aliás, a gente lembra assim, que normalmente a agressão física vem quando o recurso do verbo ele acabou. Você não tem mais argumento, então o argumento já não consegue mais sair pelas palavras, então a pessoa acaba agredindo. Então ele fala que no turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Porque ele vem dizer para a gente, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O Emmanuel deu atenção maior no texto aos falsos discursos. Mas o que ele vem falar aqui para a gente? Sede cumpridores das palavras. O que adianta a gente ficar lendo, estudando o tempo todo e na hora de praticar a gente não consegue praticar? De que adianta? Aí ele coloca para a gente, cumprir a palavra do Mestre em nós é um programa divino. Porque sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sobre nossa responsabilidade constituirão uma sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Então, eu já cansei de ouvir os espíritos dizendo o seguinte, que às vezes eles conseguem assistir oradores em qualquer ciclo religioso, seja ele protestante, católico, budista, círculos diversos religiosos, e vejo, às vezes, a pessoa com uma oratória muito até lógica dentro do bom senso, mas que o espírito mesmo não traz em si luz. Quer dizer, então claramente eles do outro lado estão olhando e falam, não está aproveitando nada do que ele está falando. Quando ao contrário, às vezes vê aquela pessoa muito humilde, muito simples, que nem consegue desenvolver direito as suas ideias, não consegue ter essa capacidade de raciocínio, mas que por praticar ele tem uma luz que contagia e que aí sim chama a atenção, não é só daqueles que estão encarnados, principalmente dos desencarnados. Então é muito comum de ter esse relato. Às vezes numa assembleia que parece pequena, tem muitos desencarnados assistindo, enquanto que numa assembleia, às vezes que tem um grande orador, a maioria que está ali é encarnado e, na maioria das vezes, como cego, guiados por cegos, como diz Jesus. Qual é o segredo para isso? A gente estudar a palavra, compreender e praticar principalmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.